Oi, gente, bom dia. Vamos iniciar então a nossa mesa de teses, cujo tema é Cidade e Biopolítica. E para compor a mesa, eu gostaria de chamar primeiro o professor Alexandre Nodari. O Alexandre Nodari é mestre e doutor em teoria literária pelo programa de pós-graduação em literatura aqui da UFSC e hoje é professor da UFPR. E também gostaria de chamar o Rafael Catânio Becker. O Rafael é graduado em Direito aqui pela UFSC, é espetiano e hoje é doutorando pela PUC-Rio. Vamos iniciar a mesa então por ordem alfabética. Vocês me ouvem ou precisa do microfone? Precisa? Tá. Eu queria começar agradecendo o convite e parabenizando o PET por mais um seminário de temas necessários e urgentes. E eu queria pedir desculpa também, porque eu tinha pensado primeiro em falar sobre o lixo, na verdade falar a partir de alguns artistas que trabalham com lixo, mas para isso eu precisava de projetar umas imagens e infelizmente não foi possível viabilizar isso. Então eu pensei no plano B, que era trabalhar o Jean Bodin, o autor dos 6 Livros da República, e tratar ele como um precursor da biopolítica no sentido Foucaultiano, do estado da população. Mas daí eu achei a coisa meio que ia ser uma coisa muito teórica, muito ligada a um autor específico. Então foi para o plano C, que eu tive que fazer um pouco em cima da hora, montar umas citações que eu tinha. Então eu vou falar da floresta da cidade, na verdade algumas imagens da floresta da cidade, principalmente Hobbes e em Brasília, e a construção de Brasília. Então meu texto ficou montado na última hora, então vale mais pelas citações do que pela minha fala. Bem, a gente está acostumado a pensar a topologia sociopolítica econômica moderna por meio do binômio campo, enquanto lavoura, e cidade. George Agamben, provavelmente jogando com esse par campo e cidade, sugeriu que na modernidade não é a cidade que ocupa a posição de paradigma político, nem o campo enquanto lavoura, mas sim o campo de concentração. O estado de exceção e não o estado de direito, a captura do fora e não a contraposição entre dentro e fora, é o que caracterizaria o cenário contemporâneo, né? Eu não discordo em absoluto desse diagnóstico. Eu acredito que a repressão ainda em curso, as manifestações de junho do ano passado e suas repercussões, é uma prova cabal de que hoje em dia a exceção se torna regra. Todavia, eu gostaria aqui de falar de uma outra contraposição que, ao meu ver, se sobrepõe a essas duas outras, campo e cidade, campo de lavoura e cidade, e campo de concentração e cidade. Essa contraposição, como eu disse antes, é entre cidade e campo de um lado e floresta de outro. Floresta no sentido bem genérico, compreendendo também sertão, né? Os espaços entrelaçados, os espaços não topologizados, por assim dizer, não esquadrinhados. O que os americanos chamam de wilderness, né? Eu não vou aqui apresentar exatamente um relato coerente ou teórico dessa contraposição, mas eu vou invocar 3 imagens que sugerem que entre floresta e cidade a gente está diante não só de espaços distintos, mas de topologias políticas diferentes. Para começar de fato, então, eu gostaria de partir de uma figura que é central para a formulação que a Agamben faz da biopolítica, que é o homem-lobo do homem de Hobbes, Homo homini lupus, né? Na carta dedicatória que abre o livro do cidadão, que é onde aparece essa imagem do homem-lobo do homem, Hobbes afirma que, enquanto dentro dos muros da cidade, um homem é como um deus para um outro homem, isso é uma referência a Sêneca, fora dos muros da cidade, que é na relação entre cidades, que é análoga ao estado de natureza, o homem é o lobo do homem. E aquilo que está fora dos muros da cidade é justamente a floresta. O termo floresta vem daí, né? Fores, que está fora dos muros da cidade, fora dos portões.
É preciso levar em conta que esse padrão duplo que Hobbes estabelece, né, dentro e fora da cidade, ele remete invariavelmente à conquista do Novo Mundo, à descoberta, na chamada descoberta. E a formulação daquilo que Carl Schmitt chamou de o primeiro mundo da Terra, a primeira tomada do mundo em sua totalidade. Segundo Schmitt, para que se desse a mitigação da guerra em solo europeu, para que a guerra não fosse absoluta em solo europeu, era preciso uma linha divisória, um muro, para além do qual não haveria limite para a guerra. Esse lado de fora do solo europeu seriam os mares e as terras do Novo Mundo, as terras da América, para falar em bom português. E até hoje é esse duplo padrão, dentro e fora dos muros da cidade, a cidade compreendida enquanto um espaço político, que guia a lógica ocidental da guerra. Eu vou citar um diplomata inglês, o Robert Cooper, uma fala dele de 2002, ou seja, logo depois do atentado de 11 de setembro, né? Em que ele repete esse duplo padrão da guerra que guia o Ocidente moderno. Dizer, o desafio do mundo pós-moderno é se acostumar à ideia de padrões duplos, double standards, é o termo, né? Entre nós, ou seja, entre nós ocidentais, operamos sobre a base de leis e segurança aberta e cooperativa. Mas, continua ele, ao lidarmos com estados à moda antiga fora do continente pós-moderno da Europa, precisamos voltar a métodos mais brutais, de uma era mais antiga. Força, ataque preventivo, fraude, o que for necessário para lidar com aqueles que vivem no mundo de cada estado por si, ou seja, no estado de natureza hobbesiana. E por fim ele termina, entre nós mantemos a lei, mas quando estamos agindo na selva, devemos também usar as leis da selva. Floresta e cidade. É preciso sublinhar aqui que a relação entre a teoria hobbesiana e a conquista da América não é só contextual, não é figurativa, né? Hobbes, de fato, fornecia no Leviatã como o exemplo mais próximo do estado de natureza, abre aspas, os povos selvagens de muitos lugares da América, em que a vida do homem é solitária, miserável, sórdida, brutal e curta. Mas, além disso, se a fórmula que o Hobbes usa, o homo homini lupus, provém de Plauto, provém da antiguidade, vem de uma peça do Plauto da antiguidade, na peça de Plauto, ela é gramaticalmente distinta. Ela aparece como lupus est homo homini. Ela é formulada diferente, né? O curioso é que a fórmula mais... a fórmula como aparece em Hobbes, ela aparece 3 anos antes de Hobbes usá-la num livro de um padre francês que é o Barthélemy Vimont. E em 1643, então, esse jesuíta, o Barthélemy Vimont, ele publica um relatório do que ele presenciara na Nova França, nas colônias francesas da América, né, no Canadá e no norte dos Estados Unidos. E esse relatório incluía uma cena de canibalismo ritual praticado pelos iroqueses. São famosos pela sua crueldade com os prisioneiros. Ao descrever esse canibalismo ritual, o padre Vimont ele ressaltava não só a crueldade dos devoradores, como também o estoicismo dos devorados. É uma cena típica de canibalismo ameríndio, assim, né? E ele conclui com justamente a fórmula que depois o Hobbes irá tomar a ipsis literis, né? Os iroqueses cozinham e fervem os prisioneiros e depois os comem com uma raiva deliciosa. Homo homini lupus. O homem se torna um lobo perante o homem quando se deixa governar pelos seus demônios. Ou seja, isso em 1643 e em 1645 ou 46 aparece o livro do Cidadão do Hobbes, né? Provavelmente, ninguém fala, mas é provavelmente daqui, dessa referência que Hobbes toma a imagem do lobo do homem, né? Ou seja, o homem lobo do homem hobbesiano é, antes de tudo, o índio canibal. Preciso ter isso em mente, né? Aquele que vive na floresta, fora das cidades. O que quer dizer também fora da civilização e fora da humanidade. O que o canibal ameríndio não reconhece naquele que devora é o comum pertencimento à espécie humana, né?
E por isso que ele é assemelhado aos lobos, né? Na imagística ocidental, o canibal é assemelhado ao lobo porque supostamente o lobo seria uma das únicas espécies que comeria seus semelhantes. E além disso, o lobo come homens, né? Então o lobo é canibal, come a própria espécie, e antropófago, come homens, né? E desse modo, o canibal se apresenta como inimigo do gênero humano, que é o termo jurídico do direito internacional, que serve para indicar o estatuto dos piratas, né? Esse é o inimigo de toda a humanidade, o inimigo comum da humanidade, né? E esse estatuto dos piratas é o estatuto moderno que os juristas americanos aplicam aos terroristas, né? Aqueles que são presos em Guantánamo, né? Eles são, se usa uma interpretação analógica para dizer que os terroristas, como os piratas, são inimigos comuns da espécie humana. Bem, assim talvez a gente possa compreender melhor porque Hobbes, no mesmo prefácio ao livro sobre o Cidadão, ele sublinha a sabedoria de uma afirmação de outro escritor antigo, o Pôncio Teresino, segundo a qual a cidade, Roma, né, estaria sempre ameaçada por lobos e depredadores de sua liberdade, a menos que as florestas em que os lobos se alojam fossem arrancadas pela raiz. É um verdadeiro programa ambiental que Hobbes traz aqui. A floresta apresenta-se, portanto, como aquilo que é exterior ao Estado, o habitat daquilo que os romanos chamavam de silváticos, selvagem, né? E esse selvagem só pode ser eliminado completa e eficazmente com a modificação ou aniquilamento do espaço geográfico político e mesmo ontológico que ele ocupa, ou seja, por meio de uma retopologização. Enquanto existirem florestas, há espaços para a deserção, para a fuga e para a desobediência civil. Se a gente lembrar, o Thoreau, ele pratica a desobediência civil indo para a floresta. Sem floresta, não dá de fazer desobediência civil na esquina, né? A eliminação que dá, mas... Enfim. A eliminação de fato das florestas, desse modo, aparece como um projeto ontológico e político de colonização do fora. A eliminação do que é topograficamente externo ao Estado, a expansão dos muros da cidade, ou, em termos atuais, da fronteira agrícola, né? Portanto, se a gente levar adiante o raciocínio, a imagem de Hobbes, o que os Estados modernos parecem fazer com certo gosto, o estado de natureza só seria superado por uma cidade universal, um grande império cosmopolítico que domesticaria ou destruiria aquilo e aquele que está lá fora. Por essa razão, a proposta de um contemporâneo de Hobbes, um outro padre, José de Acosta, uma proposta referente à conquista, de levar os selvagens de Silves a urbes, da floresta à cidade, deve ser compreendida em todos os sentidos possíveis, inclusive o sentido extremo de erradicar tanto o selvagem quanto a floresta. Eu acho que preciso insistir nesse ponto, porque quando Ildefonso Cerdá, em 1867, põe o conceito de urbanismo, no livro Teoria Geral da Urbanização, é justamente o processo civilizatório que ele tem em mente para cunhar o termo, né? Ele diz: no homem, o instinto de socialização produziu a urbanização, e na urbanização, a inteligência e os nobres sentimentos encontraram o impulso necessário para criar os elementos civilizatórios. É um resumo do Robson Crusoe, por assim dizer. Bem, como dissemos, Hobbes situava o estado de natureza na América. Todavia, o estado de guerra de todos contra todos, em que viviam os ameríndios, segundo Hobbes, não era total. Entre os índios, dizia Hobbes, parecia haver um governo de pequenas famílias, cuja concórdia dependia da concupiscência natural, ou seja, a promiscuidade sexual mitigava a guerra. Eu não vou fazer aqui uma desconstrução ideológica dessa formulação, que ela não está de todo errado, mas o que me interessa aqui é contrapor as perspectivas e ver a produtividade de tal ideologia. Pois, de fato, durante a colonização europeia da América, um dos grandes entraves foi a promiscuidade sexual, de crença, etc., não só dos índios,
mas dos brancos colonizadores com os índios. Entrelaçamento, transformação e distinção. Uma espécie de promiscuidade política e social, né? Eu vou dar um exemplo disso, a promiscuidade como problema para a colonização. Nos primeiros livros publicados sobre o Brasil, que são entre 1551 e 1555, que são compilações de cartas dos jesuítas relatando o que estava acontecendo no Brasil, né, para divulgar na Europa. Nessas cartas aparece relatada o que acho que o Padre Vieira vai chamar de Constância da Alma Selvagem, que é o título de um livro famoso do Eduardo Vieira de Castro, que é o fato dos índios acolherem a catequese por um ouvido e ignorá-la pelo outro, né? Então, por exemplo, uma dessas cartas do Padre Navarro vai dizer: a causa de todos os males está no fato de que os gentios comumente não têm superior. Tem tal lei entre si que, recebendo o menor deles uma injúria dos cristãos, se juntam todos a vingá-la. São vingativos, né? São paupérrimos, não tem coisa própria nem particular, antes comem em comum, o que cada dia pescam e caçam. Sem fé nem rei nem lei, né? Entretanto, como eu dizia, o maior empecilho da missão jesuítica não eram os índios, mas os primeiros colonizadores cristãos. No caso do Brasil, a coisa era mais digamos, grave, porque a maioria deles eram degradados, desterrados, com a morte civil decretada pelo direito português. Eram gente sem lei, né? Uma espécie de homem sacro, né? Assim, por exemplo, o mesmo Padre Navarro narra em outra carta que em 3 vilas próximas a São Vicente, São Paulo, né? São Paulo, na região de São Paulo, todos os habitantes, brancos, dizem, estavam em gravíssimos pecados, assim os casados como os solteiros, e muito mais os sacerdotes. Haviam adquirido comportamentos e hábitos indígenas. Aqui me disseram, continuou o Padre Navarro, que no campo, a 14 ou 15 léguas daqui, entre os índios, estava derramada alguma gente cristã, e passava-se o ano sem ouvir missa e sem se confessarem, e andavam numa vida de selvagens. Ou seja, ao lado da inconstância da alma selvagem, existia a inconstância da alma cristã ou do corpo cristão. Aquilo que a Arenipe Júnior chamou de obnubilação brasílica, uma espécie de devir selvagem, transformação do selvagem, quer dizer, transformação do branco em selvagem. É sintomático que esse local pentado por Navarro seja hoje um dos maiores polos urbanos do país, né, São Paulo. E, de fato, a organização, em diferentes formas, foi um modo privilegiado de estabelecer a colonização, de civilizar o selvagem. E talvez o paradigma disso sejam justamente as reduções jesuíticas, né? em que índios de diversos povos e etnias eram retirados da floresta e de suas aldeias e reunidos pela Companhia de Jesus em uma cidade totalmente planejada de cabo a rabo. Eu vou ler aqui uma pequena descrição que Foucault faz das reduções jesuíticas, se referindo às reduções do Paraguai, mas vale para o que aconteceu no sul do país, e no Uruguai também. Diz o Foucault. É uma palestra que ele dá num congresso de arquitetos em Paris em 67. Os jesuítas fundaram uma colônia maravilhosa, onde a vida por inteiro era regulamentada, onde reinava o regime mais perfeito do comunismo, pois as terras e os rebanhos pertenciam a todos. Apenas um pequeno jardim era atribuído a cada família. As casas eram dispostas em fileiras ao longo de 2 ruas que se cruzavam num ângulo reto. Ao fundo da praça central do vilarejo havia uma igreja. Em um lado, o colégio, do outro, a prisão. Paradigma da modernidade. Do entardecer ao amanhecer, do amanhecer ao entardecer, os jesuítas regulamentavam meticulosamente toda a vida dos colonos. O toque do ângelus soava às 5 horas da manhã para despertar. Depois, marcava-se o início do trabalho. Ao meio-dia, o sino chamava as pessoas, homens e mulheres que trabalhavam no campo. Às 6 horas, reunião para jantar. E à meia-noite, o sino soava de novo, e era então que se denominava sino do despertar conjugal, para a galera transar. Uma cidade de Deus, ou, se quiserem, um verdadeiro inferno, né? Tanto faz.
Bem, a gente poderia argumentar que a gente está bem longe dos séculos XVI e XVII e desse modelo de colonização